hoje, dia 17 de junho, quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Terminamos o capítulo 5 de São Mateus. E nesse capítulo, Jesus nos fala que vem dar pleno cumprimento à lei e vai nos mostrando o que significa esse pleno cumprimento que Jesus dá à lei com base no amor. No mandamento, não matarás, ele nos ensina que não basta somente não matar fisicamente, mas também não podemos matar moralmente, através de ofensas, injúrias e até mesmo calúnias. No mandamento não jurarás falso, Jesus nos ensina que a nossa palavra tem que ser uma única palavra. O nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. No mandamento não cometerás adultério, Jesus nos ensina a fidelidade nas ações, mas também a fidelidade no coração. No mandamento sobre a lei de talião, olho por olho, dente por dente, Jesus nos ensina a combater o mal com o bem. E no mandamento, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, Jesus nos ensina a não odiar de forma nenhuma, mas também combater o ódio com o amor. E agora, abrindo o capítulo 6, Jesus nos dá este tripé das ações evangélicas, das atitudes de piedade, a esmola, a oração e o jejum, nas quais ele nos dá o caminho para as nossas relações com o próximo, com Deus e também com as coisas. Devemos pautar as nossas relações e as nossas ações pela lei do amor que Jesus nos ensina. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus fala aqui para que seus discípulos, e portanto nós, não pratiquem a sua justiça na frente dos homens. A justiça dos filhos de Deus é a justiça de Deus. A justiça de Deus reside na vivência do amor no seu mais profundo. A justiça de Deus não é ostentosa, mas é discreta e realiza as ações de justiça na discrição e até mesmo no anonimato. E então Jesus relaciona estas práticas de piedade que regem os nossos sacrifícios na Quaresma, a esmola, a oração e o jejum. Nos fala da esmola e devemos lembrar que a esmola não é dar o que sobra, mas é partilhar a vida com aqueles que nada têm. E a esmola não deve ser feita de maneira para que os homens vejam,
mas de maneira que somente Deus veja. Nós temos muitos exemplos de pessoas na nossa igreja que fazem o bem, que partilham os seus bens com os mais pobres. E isto não é anunciado, não se toca trombeta diante dos homens apontando para isso. Essas pessoas fazem esses gestos de caridade no silêncio e no anonimato. E é isto que agrada aos olhos de Deus. É isto que agrada o coração de Deus. E Ele que vê nos dará a recompensa. E Jesus nos fala da oração. A oração não deve ser feita também de maneira que apareça, mas Jesus nos diz de entrar no nosso quarto, fechar a porta e rezar escondido. Rezar no silêncio do quarto. Por quê? Porque a oração se dirige a Deus e Deus tudo vê. E o nosso coração não deve se deixar levar pela vaidade humana. As pessoas não precisam saber que somos piedosos ou que rezamos. Deus sabe. E a nossa oração deve ser sincera. Devemos ser capazes de dobrar os joelhos no silêncio de nosso quarto para pedir auxílio a Deus, mas também para agradecer. Jesus nos fala, por fim, do jejum, privar-se de algo, fazer jejum, mas esta privação tem um sentido muito profundo. O primeiro, de nos solidarizarmos com aqueles que sofrem privação o tempo todo, com aqueles que passam fome, que não têm onde dormir o tempo todo. E, portanto, o sacrifício do jejum deve nos fazer sentir também a fome. E nós sentimos esse sentimento de privação, de fome, nos solidarizamos com esses nossos irmãos. E o nosso coração se dispõe ainda mais à solidariedade, a suprir esta necessidade de nossos irmãos. Nesse sentido, então, com esse tripé, Jesus nos ensina que o relacionamento com o próximo, através da esmola, com Deus, através da oração, com o jejum, através das coisas, deve ter um objetivo único: nos aproximarmos de Deus. Nos aproximarmos e nos tornarmos íntimos de Deus e, nos tornando íntimos de Deus, pautar sempre as nossas ações segundo a vontade de Deus. É isto que significa praticar a justiça aos olhos de Deus. Fazer a vontade de Deus neste mundo para sermos dignos de alcançar a recompensa que Ele nos reserva. A recompensa que Ele nos reserva é a vida junto de si, a vida eterna, que os olhos humanos não verão este mundo e que aqueles que estão distantes de Deus não compreendem. Mas é aí que reside a nossa verdadeira alegria, a vida junto de Deus. Que Deus nos dê a graça, então, de sermos capazes de viver essas práticas de piedade religiosa, nos despojando de nossa vaidade e fazendo não para aparecer aos homens e por eles ser elogiados, mas para a honra e glória de Deus. Como nos exorta São Paulo, tudo o que fizerdes, o façais para a honra e glória de Deus. Deus abençoe a todos.